Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso culto online. Eu sou o Caio e é muito bom ter você aqui com a gente nesse culto. E a gente finalmente chegou aí no final de 2020, graças a Deus, já estamos em dezembro. Semana que vem a gente vai ter o nosso culto especial de Natal. O Vitão vai compartilhar aí pra gente. Depois o Leandro na semana seguinte falando sobre o final, né? O culto especial de final de ano. E nessas 2 semanas aí, no inteirinho entre esse intervalo, a gente está falando um pouco sobre as disciplinas espirituais. Semana passada, o Edmilson falou sobre a disciplina do jejum e como a gente pode usar essa ferramenta tão preciosa para nos aproximar de Deus, para ser mais parecidos com Jesus. E hoje eu vou falar também sobre uma disciplina diferente, né? Talvez muitos de nós nem sabíamos que isso era uma disciplina espiritual, que é a disciplina do serviço. Eu queria, antes de começar a falar sobre essa disciplina, explicar basicamente o que são as disciplinas espirituais, né? Por que a gente está falando sobre isso aqui? E disciplina é uma palavra que talvez, se você viu aí no título, já te causou arrepio, né? É uma palavra que muitos de nós, a gente não gosta de ouvir essa palavra, a gente não gosta de ser disciplinado, a gente não gosta de aprender disciplinas. Disciplina, ela causa uma certa coceira no nosso ouvido, um certo incômodo em muitos de nós. Ela pode trazer, às vezes, a ideia de bronca, né? A ideia de algo difícil, de algo pesado, de algo entediante ou até doloroso para alguns de nós aqui. Mas, na verdade, as disciplinas, elas são práticas ou hábitos, melhor dizendo, espirituais, que elas podem ajudar a gente a se desenvolver mais espiritualmente. Elas podem ser como uma ferramenta de amadurecimento que nós podemos usar na nossa vida. As disciplinas, elas foram praticadas pelo próprio Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, e ela nos ajudam a fugir de um dos maiores problemas da humanidade, um dos maiores problemas que assolam a sociedade moderna, que é a superficialidade. Todos nós aqui, nós ansiamos por profundidade. Ninguém de nós gosta de coisas rasas. A gente não quer viver apenas na superfície. A gente quer conhecer as pessoas profundamente. A gente quer ser conhecido profundamente pelas pessoas. A gente quer que elas saibam quem nós realmente somos. A gente quer poder se abrir para elas, quer poder se relacionar profundamente com elas. E assim também é com Deus. A gente também quer ser conhecido por Deus. A gente quer conhecer a Deus profundamente. A gente quer ter experiências com Deus. A gente quer sentir, a gente quer experimentar as coisas. A gente quer vivenciar coisas únicas que só cada um de nós individualmente vai viver com Deus e até com outras pessoas. E se você quiser aprofundar nesse assunto, eu vou recomendar o livro que chama Celebração da Disciplina. Vai aparecer aqui no cantinho para vocês. E se você quiser aprofundar nesse estudo das disciplinas, é o livro que eu vou usar hoje aqui como base para compartilhar essa aula com vocês, lógico, além da Bíblia, que é o principal fonte de busca aí. Mas esse livro ele vai listar cerca de 12 disciplinas espirituais, que são meditação, oração, jejum, estudo, entre outras. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, esse livro é uma ótima indicação para você poder estudar um pouco mais sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, agora que a gente vai falar sobre essa disciplina do serviço, sobre as disciplinas espirituais, é que elas não foram feitas só para gigantes espirituais, ou para pessoas com uma espiritualidade elevada, ou para gurus de alguma religião. Na verdade, elas são feitas para seres humanos comuns como eu e você. Para pessoas que trabalham, para pessoas que têm emprego, que cuidam dos seus filhos, que lavam louça, que pegam ônibus. Então elas são práticas que a gente pode exercitar independente da rotina que você tem. Independente de que você seja, você pode praticar as disciplinas espirituais. Elas são as ferramentas que nos ajudam diariamente, independente da nossa rotina, a ser mais parecidos com Jesus. Mas eu queria primeiro fazer uma oração hoje antes de a gente começar a entrar no assunto, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por a gente estar aqui. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder compartilhar essas coisas com meus irmãos, com meus amigos, Pai. Eu peço, por favor, Deus, que o Senhor nos guie nesse estudo, o Senhor nos guie através das Escrituras, Pai, para aprender a sermos mais servos, para a gente aprender a entender o que significa, de fato, parar de viver para nós mesmos e começar a viver para Ti, viver para o nosso próximo, viver para os nossos irmãos. Então, que a gente consiga absorver as coisas que a gente for aprender aqui hoje, e não só absorver intelectualmente, Pai, mas que a gente consiga viver, praticar o serviço, a servidão na nossa semana, Pai. Então, por favor, me usa aqui, coloca as palavras corretas na minha boca, Pai, me inspira para falar com meus irmãos e que a gente possa ter um melhor proveito desse nosso tempo juntos, cultuando ao Senhor e aprendendo junto de Ti, Pai. Então, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, vamos lá. Antes de a gente começar,
uma das coisas mais difíceis, né, que a gente pode enfrentar, assim, uma das coisas mais difíceis de se livrar na nossa vida é do nosso ego. Todos nós aqui somos naturalmente egocêntricos. Eu acredito nisso, eu acho que você também vai concordar comigo. Você liga para alguém por câmera, a gente está falando muito por câmera agora, né? No WhatsApp ou no Skype, sei lá onde for. E você fica se olhando lá. Eu fico me olhando para ver se meu cabelo está penteado, né? Eu olho para a pessoa também, mas eu também fico olhando para mim. A gente tem essa tendência de ficar se avaliando, né? Ver se está tudo certo, se a gente está bonito, se a gente está feio, na verdade. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós. A gente está totalmente preocupado, né? A gente aqui da faculdade às vezes não quer abrir a câmera no momento da aula, porque a gente vai ficar pensando, meu Deus, vão ficar olhando para mim, vão ficar me julgando, né? Às vezes a pessoa nem, né? Provavelmente se só você abrir, as pessoas vão olhar, mas enfim. A gente está muito preocupado, né? Com como as pessoas vão nos ver, como as pessoas vão pensar. Quando você tira uma foto em grupo, seja na igreja, em algum lugar, qual é a primeira coisa que você vai ver na foto? Você vai ver você. Pra ver se você saiu bem, se você saiu arrumado, se você estava bonito, se o seu ângulo, se pegou o seu melhor ângulo, se não pegou o seu melhor ângulo. A gente naturalmente está acostumado a olhar para nós primeiro, se a gente for bem honesto. Eu fico, por exemplo, me perguntando, será que eu estou sendo bom o suficiente no que eu faço? Será que eu consigo? Será que eu deveria estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu deveria estar no lugar que eu estou hoje? Né? E grande parte das nossas preocupações, se você para pensar, elas vêm de um foco excessivo em si próprio. De um foco excessivo só nas nossas necessidades, só no que nós queremos, só no que nós não queremos, só no que como a gente está, como a gente não está. Se a gente para pensar, grande parte das nossas inseguranças, nossos medos e problemas vem dessas coisas. O ego, ele nos escraviza. Ele tira a nossa felicidade. Ele coloca mais preocupação na nossa cabeça. E hoje eu queria dar uma ferramenta para a gente lutar contra o nosso ego, para lutar contra o nosso egoísmo, para lutar contra essa coisa que nos escraviza diariamente. Uma ferramenta que eu vou chamar hoje aqui de toalha. Tem até uma aqui para vocês. Toalha. Exatamente, uma toalha, você vai entender como uma toalha pode te ajudar a lutar contra o seu ego. E eu para falar sobre isso, eu queria contar uma história, né, na Bíblia, uma história que envolve ali Jesus com seus discípulos, que eu acredito que pode nos ajudar muito hoje. Então, por favor, me acompanhem aqui na leitura. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então, ali durante o período da Páscoa, uma festa extremamente importante para os judeus, Jesus ele se reúne com seus discípulos, com seus amigos, para um jantar. Um dos últimos momentos que Jesus passa com seus discípulos. Depois daquele momento, Jesus ia ser traído, né? A gente conhece a história, ele ia ser crucificado, ia sofrer, morrer e ressuscitar. Judas, o seu traidor, também estava ali para comer junto com eles naquele momento. E ele fala, João, na hora de relatar a história, ele fala, tendo amados até o fim. Né? Amar até o fim, na verdade, em grego, ele traz a ideia de amor no grau máximo. Ele amou até o máximo que um ser humano seria capaz de amar. Foi como Jesus amou. Não teria como alguém amar mais do que Jesus amou os seus discípulos. E ele sabia que o Pai havia colocado tudo debaixo dele. Que ele tinha autoridade, ele tinha o poder de Deus nele mesmo, porque ele também era Deus. Ou seja, ele não era ignorante em relação a quem ele era, ou o tamanho do seu poder, ou o tamanho da sua autoridade. Ele realmente sabia quem ele era. Em outros momentos da Escritura você vê ele também se revelando ao pouco às pessoas. E eu fico imaginando, ele poderia ter mostrado naquele jantar todo o poder dele. Ele podia, sei lá, ter saído uns raios da mão dele, ele poderia ter feito surgir comida no prato ali, como nos filmes do Harry Potter, ele podia, sei lá, flutuado, saído voando, ele poderia ter feito qualquer manifestação de poder naquele momento para mostrar para os seus discípulos quem ele era de verdade. Só que o que ele faz? Ele se levanta, tira sua capa e pega uma toalha e amarra
na sua cintura. E vamos ver como a história continua. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés? Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Era um rito comum naquela época, quando os viajantes ou visitantes de uma casa chegavam num lugar, que o servo, o anfitrião daquela casa, ele designasse algum dos seus servos para pegar uma bacia e lavar os pés daqueles viajantes que estavam chegando. Era um sinal de hospitalidade extremamente comum entre os judeus. Dado o fato, que as pessoas elas caminhavam muito naquele tempo, não tinha ônibus, tinha camelos, mas elas caminhavam bastante para fazer os seus trajetos. E elas faziam esses trajetos usando o quê? Sandálias. Sandálias de couro, geralmente abertas, E o que acontecia? O ambiente daquela região era muito árido, Tinha muita areia, era quase meio desértico, assim, a região. Então os pés das pessoas ficavam muito sujos, Então você imagina os pés daqueles discípulos caminhando, provavelmente o dia inteiro, como é que devia estar naquele momento? Totalmente sujo, de areia, de terra, E de outras coisas. Só que era o trabalho de um servo, lavar os pés daqueles que chegavam. Não do mestre, não o contrário, como Jesus estava ensinando ali. E essa atitude deixa Pedro tão chocado que ele repreende Jesus. Não, Jesus, nunca você vai lavar meu pé? Como assim? Não lavará meus pés, não. Numa atitude ali rejeitando a ação de Jesus naquele momento. Na verdade, parecendo até um pouco de humildade, quando na verdade ele estava rejeitando ali o amor de Jesus por um orgulho velado. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Os pés de Judas também foram lavados ali. Aquele que trairia Jesus também teve os pés lavados pelo seu mestre. Jesus se ajoelhou, colocou uma toalha na sua cintura e lavou os pés daqueles homens. Lavou os pés, provavelmente imundos, daqueles homens pecadores, como eu e você. Lavou os pés daquele que o traiu. Daquele que o traiu com um beijo, que o vendeu por 30 moedas de prata. Ele lavou os pés dele também. A primeira coisa que Jesus estava ensinando ali era o lavar do espírito, Era o perdão dos pecados, a limpeza espiritual, Que a sua morte e sua ressurreição causaria em nós, causaria em mim, causaria em você hoje, que seria a purificação dos nossos pecados por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Mas a outra coisa prática que ele estava ensinando ali, a gente vai ver agora aqui na história. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus agora pergunta: Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou mostrando para vocês? Eu de fato, eu sou o mestre de vocês. Eu sou o senhor de vocês. Mas agora, vocês meus discípulos, vocês aqui hoje que estão nos ouvindo, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não como uma forma ritualística ou talvez literal, Mas Jesus ele estava nos dando o exemplo de um estilo de vida de um verdadeiro discípulo. De um estilo de vida de um servo. Do estilo de vida que nós podemos ter para lutar contra o nosso ego.
Depois ele usa a palavra doulos, né, em grego, que é escravo, até uma palavra um pouco até mais forte para nós hoje. E traz a ideia de deveres mútuos ali, né? A gente deveria aceitar ajuda dos nossos irmãos e a gente também deveria oferecer ajuda para eles. E muitos de nós, a gente até aceita que a gente não vai ser o maior, né? Tudo bem, eu não vou ser o maior. Mas eu também não quero ser o menor. A gente não quer ser o último da fila. E Jesus está chamando os discípulos exatamente a fazerem isso. Serem o menor. Ser o escravo. Ser o servo. Você pode perguntar para mim, pode estar se perguntando aí, na verdade. Mas eu vou ter que me sujeitar, eu vou ter que me curvar, vou ter que lavar os pés sujos daquela pessoa que eu não gosto tanto assim, daquela pessoa que me fez mal, daquela pessoa que vai me trair ou que me traiu já. E a resposta é simples. Sim. Se você quer seguir o caminho de Jesus, a resposta é sim. Todos nós aqui hoje precisamos ter o coração de um servo. O coração de quem lava os pés das pessoas que nos amam, dos nossos amigos, mas também daqueles que não nos amam, ou talvez até aqueles que vão nos trair. Eu sei que não é fácil para mim que eu estou falando para vocês, mas esse é o chamado de Jesus. E ainda mais, ele fala que se a gente fizer isso, a gente vai ser feliz. Felizes serão se o praticarem. Então, se você quer saber o segredo da felicidade, esse é o segredo da felicidade, ser como servo. Deixar o seu ego para trás. Tem uma frase que eu ouvi esses dias que falava que o ego vai até te levar longe, mas vai te deixar lá sozinho. A gente precisa um dos outros, a gente precisa vencer o nosso ego para ter a verdadeira felicidade que Jesus nos promete. E antes de falarmos de maneira prática, né, como que o serviço pode ser aplicado na nossa vida, é importante a gente diferenciar duas coisas aqui. O que é o serviço farisaico e o que é o serviço verdadeiro. A gente já falou aqui que as disciplinas, elas não são um meio para obter salvação por obras. Então não é quanto mais você praticar, você vai estar mais perto de Deus ou vai ter mais, né, vai ganhar ou merecer a sua salvação. A gente já falou sobre a graça de Deus aqui, que não é nada que a gente possa fazer que possa merecer a salvação, né? Mas as disciplinas espirituais, elas nos ajudam a fugir da superficialidade da religião. Elas nos ajudam a fugir da hipocrisia religiosa. Elas nos ajudam a fugir da religião e dos costumes por si só. E assim como todas as outras disciplinas, jejum, meditação, oração, a gente pode até dominar a mecânica da disciplina, até dominar como fazê-la, né? Mas sem de fato experimentar a disciplina em sua essência. Então eu vou dar um contraste aqui para nós agora do que é um serviço farisaico e do que é um serviço verdadeiro. O serviço farisaico, começando, ele impressiona-se com a aparência, né? Então ele está interessado em registrar lucros impressionantes ali na vida espiritual, pontos espirituais, né? E ele gosta especialmente de servir quando o serviço é grande, quando vai ser visto pelas pessoas, uma coisa grandiosa, né? Onde as pessoas vão chamar mais a atenção das pessoas. Já o serviço verdadeiro, ele acha quase impossível distinguir entre um serviço grande e um pequeno. Para ele servir, é servir. E ele recebe com agrado, com alegria, indescritivelmente, indiscriminadamente, todas as oportunidades de servir. Ele aceita. O serviço farisaico, ele demanda recompensas, exteriores, geralmente. Ele precisa saber que as pessoas, elas apreciam o seu esforço, ele precisa do elogio, ele precisa do aplauso, né? E às vezes até com uma certa modéstia, né? Não precisava tanto, mas no fundo a gente está querendo aquela aprovação, aquele elogio. Já o serviço verdadeiro, ele descansa no anonimato. Ele não teme as luzes ou os holofotes, ou seja, às vezes a gente vai servir alguém, a gente vai fazer alguma coisa, as pessoas vão elogiar, as pessoas vão agradecer. Então a gente não precisa fazer igual Pedro, recusar. A gente pode agradecer, né? A gente não precisa temer isso, mas a gente também não precisa buscar isso. Se for da vontade de Deus, ele vai exaltar aqueles que ele achar conveniente. Uma vez que o serviço verdadeiro ele vive na expectativa de agradar única, primeiramente e exclusivamente a Deus. O serviço farisaico ele está muito preocupado com os resultados. Ele espera ansiosamente que aquele serviço, aquele ato de amor, de servidão por uma outra pessoa, vai trazer algo de volta para ele. Aquela pessoa ela vai retribuir, ela vai fazer de volta também, né? Só que muitas vezes essa expectativa ela fica aquém da outra pessoa, né?
E às vezes a pessoa não vai retribuir aquilo da maneira que a pessoa está esperando. Isso gera amargura, isso gera frustração. Então esse é o serviço farisaico. É um serviço que busca retribuição, quando nem sempre isso vai acontecer. O serviço verdadeiro, na verdade, ele está livre da necessidade de calcular os resultados, de ficar pensando, será que aquela pessoa também vai fazer para mim? Ah, mas ela não fez aquela vez, eu vou fazer agora? Ele está livre dessas coisas, ele está livre desse pensamento. O serviço verdadeiro, ele tem prazer, ele se deleita simplesmente no ato de servir. Simplesmente no ato de saber que a sua vida, aí, os seus dons, o seu corpo, as suas mãos, a sua boca podem ser usadas para demonstrar servidão, amor e afeto por outra pessoa. O serviço farisaico, ele escolhe minuciosamente quem vai servir. Aquele serviço que ele faz uma seleção, mas essa pessoa aqui eu não conheço tanto, acho que eu não vou servir ela não gosto tanto dela, eu vou colocar essa aqui. Eu não gosto muito dessa, mas eu sou um pouco mais próxima dessa. Então esse é o serviço farisaico, ele escolhe quem ele vai servir, no momento que vai servir, nas circunstâncias que é melhor para ele. Agora o serviço genuíno, ele pode servir os inimigos com a mesma liberdade e alegria com que serve os amigos. Eu sei que é difícil essas coisas que eu estou falando para vocês, né? Nem sempre é fácil a gente se imaginar fazendo essas coisas. Mas o serviço farisaico, ele tende a ser afetado por estado de ânimo e caprichos do nosso emocional. É aquela pessoa que só pode servir quando tem o sentimento de servir. Né? Ah, quando eu tiver, acordar um dia de bom humor, aí eu vou servir alguém, eu vou fazer alguma coisa para aquela pessoa, vou ajudar ela com alguma necessidade. Mas o serviço genuíno, ele recusa que o sentimento controle o ato de servir. Na verdade, ele usa o próprio ato de servir como uma disciplina, para disciplinar os seus sentimentos. Porque o serviço verdadeiro, assim como nenhuma das disciplinas espirituais, é escravo dos sentimentos. Contudo, talvez esteja passando uma hesitação agora na sua cabeça aí. Uma dúvida, né, natural quando se fala do serviço. Mas, Caio, se eu fizer isso, as pessoas elas vão tirar vantagem de mim. Elas vão pisar em mim, elas vão me humilhar. Mas olha o que Jesus fala aqui, que interessante, em Mateus 20. Jesus o chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui que a gente deve ver a diferença entre escolher servir e escolher ser um servo. Quando a gente escolhe servir, a gente ainda está no comando. A gente ainda decide quem servir, quando servir, como servir. E quando a gente está no comando, a gente ainda fica preocupado se as pessoas vão pisar na gente, se a pessoa vai retribuir, a gente fica muito condicionado ainda ao nosso ego. Mas quando nós escolhemos nos tornar servos, nós escolhemos ser alguém que vai servir, independente das pessoas, independente das circunstâncias, independente dos nossos sentimentos, a gente deixa de lado o direito que a gente tem de estar no comando. E isso traz uma liberdade incrível. Isso traz a liberdade de não precisar mais depender de estar bem num dia ou não estar bem num dia para poder servir alguém. Isso se torna algo mais natural, isso torna algo mais leve do que simplesmente um serviço obrigatório, ou por obrigação, ou farisaico. E eu queria passar esses minutinhos finais aqui com vocês, listando, né, alguns tipos práticos de serviço, de como servir as pessoas de maneira espiritual. Né? Eu também tirei daquele livro Celebração da Disciplina. Existem várias maneiras, eu vou citar algumas aqui só, tá? Se você quiser se aprofundar mais. Mas eu acredito que pode ajudar a gente a praticar mais essa disciplina, a viver essa disciplina espiritual na nossa vida. Então, o primeiro serviço que eu queria falar com vocês é o serviço anônimo. Aquele serviço que ninguém está vendo, ou que ninguém muitas vezes nem espera que você vá fazer. Eu me lembro uma vez que eu fui ter um discipulado, uma parceria de discipulado com o irmão, e a gente se reunia lá na USP, na época antes da pandemia, e estava um calor como só Ribeirão pode fazer. Se você que é de Ribeirão, você sabe, estava muito calor lá na USP. E o irmão trouxe para mim um sorvete. E eu não sei, ele não sabia na época. Ele trouxe o meu sorvete favorito, um dos meus favoritos.
Não era um sorvete, aqueles picolé de limão. Ainda que fosse, né? Eu seria grato. Mas ele trouxe o sorvete, aqueles cobertos com uma calda de chocolate, sabe? Que tem aquela casquinha crocante. E me trouxe sem eu estar esperando nada. E a gente tomou o sorvete junto. Na verdade, trouxe só um pra mim. E eu fiquei tomando ali, fiquei tão grato por isso. Fiquei tão grato por ele ter esse ato de serviço anônimo. Ninguém estava vendo ali. Ninguém sabia que ele me deu aquele sorvete. Mas ele quis lá me servir. Quis lá me dar aquele sorvete. Sem eu ter pedido para ele. Só pelo simples ato de servir. O segundo tipo de serviço que eu queria trazer para nós hoje é o serviço de pequenas coisas. Né? Tarefas grandes, elas geralmente demandam um grande sacrifício, né? Coisas grandiosas. Isso é por um momento específico, por um momento único. Agora, as coisas pequenas demonstram sacrifícios constantes. Pensa aí na sua casa, com a sua família, que você vai passar agora no final do ano. Quais são pequenos serviços diários que você pode fazer? Quais coisas pequenas que você pode constantemente estar ajudando a sua esposa, seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sabe? Lavar uma louça, ajudar com as tarefas de casa, ajudar com a tarefa da faculdade, da escola, qualquer coisa pequena. Conversar com alguém, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas coisas pequenas. Existe também o serviço de ser servido. Pedro lá recusou, né, o servidão de Jesus. E muitos de nós podemos fazer isso também. Parece uma declaração de humildade, mas na verdade isso é um orgulho velado. A gente também precisa permitir ser servido também é um ato de servidão. Se alguém quiser fazer alguma coisa por você, agradeça. Né? Agradeça, tenha um coração humilde. Eu tenho certeza que a pessoa vai ficar muito grata. Pensa você, se você vai querer dar um presente para alguém e a pessoa fala, não precisa, devolve lá. Você não ia ficar, talvez, ofendido, chateado no mínimo, né? Poxa, mas eu quis servir a pessoa recusou, né? Então, seja grato se alguém está te servindo, agradeça um elogio. Isso não é orgulho, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Existe o serviço da cortesia comum. É o serviço de você ser gentil com as pessoas, dar um bom dia para o porteiro, ser gentil com seus colegas da faculdade. Afinal, a gente é luz nesse mundo. Afinal, as pessoas vão ver Cristo, elas esperam ver Cristo através da nossa vida. Existe uma escritura lá em Tito 3:2 que fala assim: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então Paulo está falando ali como deveria ser o nosso estilo de vida, um estilo de vida cortês, uma servidão cortês, uma amabilidade, né, que a gente precisa ter com as pessoas ao nosso redor. Existe também o serviço da hospitalidade, é você receber a pessoa na sua casa ou chamar ela para passar um tempo com você, né? Abrir as portas da sua casa para servir alguém, para receber alguém. Então, isso é muito precioso, né? E às vezes a gente coloca um peso muito grande na questão de servir por hospitalidade. Mas eu tenho que ter uma mega estrutura, um mega quarto de hotel. Não, às vezes a pessoa só quer passar um tempo com você. Eu fui muito e sou muito servido ainda por a hospitalidade, pelas pessoas dessa família de igrejas. Eu já cheguei aí para outros estados, para lugares até fora do Brasil, que eu nunca tinha conhecido a pessoa e a pessoa me dá a cama lá, um colchão, às vezes até da própria pessoa para eu dormir, sem esperar nada em troca. Isso é muito especial, isso constrange muito o meu coração. Então, que a gente possa abrir as nossas casas para servir os nossos irmãos, para servir as pessoas, para receber as pessoas nas nossas casas. E a última que eu queria falar com vocês aqui hoje é o serviço de ouvir. Ouvir é uma coisa cada vez mais rara. A gente não ouve muito. Mas imagina você querendo desabafar com alguém, ter alguém para ouvir o que você está falando. Então, a gente pode servir as pessoas ao nosso redor ouvindo o que elas têm a dizer, ouvindo o que elas estão passando, né, se preocupando, ligando, mandando um WhatsApp. Né? Qual foi a última vez que você teve um tempo com alguém que você não está acostumado a ter para ouvir o que a pessoa está falando, o que ela está pensando? Né? Uma saída, a gente também fala pouco sobre saídas aqui, mas existe uma coisa chamada na nossa igreja que é saídas, é você estar com uma pessoa, geralmente do sexo oposto, para servir ela, para ajudar ela, para conversar com ela, para fazer amizade. Então vamos voltar, vamos ter esse costume na nossa família aqui de servir uns aos outros. Mesmo que você seja menina, talvez chamar um menino para ter uma saída, não tem nada de errado com isso, é muito especial poder ser servido. Eu também já fui muito servido com saídas na minha vida aí de solteiro. E eu sou muito grato por isso, porque me ajudou muito a ver Cristo nas pessoas. Eu queria terminar agora essa aula inspirando a gente, né? Que a gente possa servir na nossa comunidade. O serviço, ele edifica a comunidade. De maneira silenciosa, de maneira despretensiosa, ele vai cuidando aqui e ali das necessidades alheias,
Às vezes não precisa um líder, não precisa alguém mais velho para suprir aquela necessidade. Todos nós aqui podemos suprir necessidades pequenas, grandes, constantes no nosso redor, que a gente está vendo ou que a gente não está vendo, mas que a gente pode ver se a gente se aproxima de alguém. O serviço verdadeiro não obriga ninguém a retribuir o serviço, né? O serviço ele atrai, ele une, ele cura, ele edifica. E o resultado disso tudo é uma família, é uma comunidade unida. O serviço motivado pelo dever, ele respira morte. Mas o serviço genuíno, que flui do nosso íntimo, é vida e alegria. E o Cristo, o próprio Jesus ressurreto, ele nos chama a assumir um ministério. O ministério da toalha. O ministério de servir os nossos irmãos. O ministério de se livrar do nosso ego para poder amar as pessoas. Eu queria te encorajar a você começar talvez o seu dia nessa semana orando a Deus, pedindo: Senhor, por favor, envie alguém hoje no meu dia que eu possa servir. Me dá alguém hoje que eu possa servir de todo o meu coração. Eu espero que esse ensino tenha abençoado essa semana, que a gente possa ter esse coração de servir todos os dias da nossa vida. E espero que a gente possa se ver em breve, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pela presença aqui e até semana que vem no nosso culto de Natal especial. Um abraço, tchau, tchau.